Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha de Resistência dos Materiais 2. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E essa é a nossa aula 2 de Resistência dos Materiais 2, beleza? Na aula de hoje, a gente vai continuar, o conteúdo do nosso capítulo de transformação de tensões, certo? Então vamos lá. Antes de iniciar o conteúdo, eu vou repetir novamente aquelas nossas famosas regrinhas de conduta, certo? Então, para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar essas nossas regrinhas de conduta para esse nosso novo estilo de ensino remoto, certo? Então, é importante que vocês escolham um local na casa de vocês que seja o mais apropriado possível para vocês terem acesso a essas aulas que são disponibilizadas para vocês. Então, se possível, que vocês possam tentar ficar separados de outras pessoas e de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, certo? Então, isso tudo com o objetivo principal de vocês terem o máximo de atenção possível enquanto estiverem assistindo às nossas aulas, certo? Então, isso daí vale tanto para a aula assíncrona quanto para a aula síncrona, certo? Aqui no nosso caso é uma aula assíncrona, né? Outro ponto importante é com relação ao compartilhamento dessas informações, certo? Então, novamente, repetindo, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas nossas aulas em qualquer meio eletrônico. Também não é permitido criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Novamente, isso vale tanto para a aula síncrona, que é a aula ao vivo, quanto para a aula assíncrona, que é, no caso, a aula gravada. Beleza? E o último ponto trata da questão da questão do nosso regulamento da organização didática, Então, a sala de aula virtual, ela nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial. Então, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele vai ser o documento que vai reger toda essa dinâmica, tanto a parte de ensino presencial quanto o ensino remoto. Então, ao ter acesso à nossa aula virtual, quer seja ela síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Beleza? Vamos lá, Pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo que fala de transformação de tensões, certo? Hoje a gente vai falar sobre tensões principais, tensão de cisalhamento máximo, círculo de Mohr e vamos resolver alguns exercícios, certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre tensões principais. Então, pelas expressões mostradas anteriormente, na aula 1, pode-se perceber que o estado de tensões em um ponto, ele depende do ângulo de inclinação θ desse nosso plano, certo? Então a gente viu que dependendo do ângulo de inclinação do nosso elemento, nós vamos ter tensões diferentes, certo? Tanto tensões normais quanto tensões de cisalhamento, Então muitas vezes pode ser necessário saber qual a orientação do plano que desenvolve a maior ou a menor tensão possível, assim como o próprio valor destas tensões, certo? Então, nesse tópico serão desenvolvidos estes conceitos que eu acabei de falar para vocês, certo? Tensões principais no plano. Como é que a gente faz para determinar o ângulo que vai levar a essas tensões normais nos seus valores máximo e mínimo? Como é que a gente faz isso?
a gente vai lembrar daquele conceito lá que a gente viu lá em cálculo, né? De que quando a gente quer atingir o valor máximo ou o valor mínimo de uma determinada função, a gente vai derivar essa função e vai igualar a zero, certo? Então, para encontrar os valores máximos e mínimos de uma determinada função, é isso que a gente faz. A gente deriva a função e iguala essa função a zero, certo? Então, é isso que a gente vai fazer para poder encontrar as nossas tensões principais. Então, pessoal, se a gente pegar aquela nossa formulazinha da tensão normal x', que vai ser igual a isso daqui, né? Tensão normal x' vai ser igual a tensão normal x mais tensão normal y, dividido por 2, mais tensão normal x menos tensão normal y dividido por 2, vezes o cosseno de 2θ, mais tal xy, que é a tensão de cisalhamento xy, vezes o seno de 2θ. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui, vai derivar essa expressão, né? Vai tirar a derivada dela. Então, a derivada dessa expressão em função de θ, né? d sigma x' dθ vai ser igual a isso daqui. A gente vai pegar essa expressão aqui e igualar a zero, certo? Então, fazendo isso, a gente consegue encontrar quais são os valores dos ângulos que a gente vai obter para poder determinar essas tensões principais, certo? Então, as tensões principais no plano, a gente vai conseguir obter a partir desses ângulos aqui, ó, certo? Que é o que a gente chama de θp, certo? Então, a tangente de 2θp vai ser igual a tal xy, que é a tensão de cisalhamento xy, dividido por sigma x menos sigma y, dividido por 2, certo? Então, esses ângulos aqui, que aqui no caso vão ser 2, nós vamos ter 2 ângulos que vão atender a essa expressão aqui. A partir desse ângulo, a gente consegue encontrar as nossas tensões principais, certo? Então, a solução mostrada ela tem duas soluções. Solução θp1 e θp2, certo? Então, a gente tem dois ângulos que atendem a essa expressão aqui, certo? Então, especificamente, os valores de 2θp1 e 2θp2, eles estão defasados, estão afastados, né, de 180 graus. Como 2θp1 e 2θp2 estão afastados de 180 graus, θp1 e θp2 estão afastados de 90 graus, certo? Os valores de θp1 e θp2 eles podem ser substituídos nas expressões anteriores para se obter as tensões máxima e mínima, certo? Então, se a gente quiser obter os valores das tensões principais, que são as tensões máxima e mínima, nós simplesmente substituímos os valores dos ângulos θ por θp1 e por θp2, certo? Então, reparem que aqui a gente tem mais ou menos aqui uma representação gráfica de toda essa explicação aqui, certo? Então, pessoal, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, certo? É o ponto que a gente vai ter a nossa tensão principal máxima, θ1. Então, esse ponto é o θ1 zero, certo? E esse ponto aqui, ele é o nosso θ2, que é a tensão principal mínima, e zero. Beleza? Então, esses dois pontos são os dois pontos das tensões principais, certo? Então, quer dizer, esse ângulo de orientação aqui, ó, 2θp1, é exatamente o ângulo de orientação do nosso elemento em relação a essa nossa tensão θ1, certo? E esse nosso 2θp2 é exatamente o ângulo entre a orientação desse nosso elemento e a posição σ2, certo? A posição σ2. Então, com isso, a gente consegue obter as nossas tensões principais. Beleza? Então, substituindo os valores de seno e cosseno obtidos a partir desses ângulos, a gente obtém essas expressões aqui para poder determinar as nossas tensões principais. Aí aqui a gente tem que atentar para um detalhe, pessoal. Nesses pontos aqui, ó, das tensões principais, a nossa tensão de cisalhamento ela vai ser igual a zero. Nossa tensão de cisalhamento ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse eixo aqui
é o eixo das nossas tensões normais e esse eixo aqui é o eixo da nossa tensão de cisalhamento, certo? Então, nesses pontos aqui, onde nós vamos ter os pontos de tensões principais, que é a tensão normal máxima e a tensão normal mínima, a nossa tensão de cisalhamento ela vai ser igual a zero, certo? Então, por isso que aqui, ó, nosso sigma 1, 2, ele vai ser igual a essa expressão aqui, né? Sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos raiz sigma x menos sigma y sobre 2 elevado ao quadrado, mais tal xy elevado ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente vai ter o valor do sigma 1, quando isso aqui for mais, né? Ó, quando for mais é o sigma 1, que é a tensão principal máxima. E o sigma 2, a gente vai utilizar o sinal de menos para encontrar o nosso sigma 2. Certo? E a nossa tensão de cisalhamento, tal x' y', ela vai ser igual a zero. Certo? Então, dependendo do sinal adotado, o resultado fornecido é a tensão normal máxima, que é o nosso sigma 1, ou mínima, que é o nosso sigma 2. Esses valores eles são chamados de tensões principais no plano. Certo? Os planos correspondentes são chamados de planos principais. Beleza? Aqui, pessoal, a gente tem um comportamento real, né, de uma viga biapoiada submetida a uma carga distribuída, certo? Então, a partir dessa análise aqui de cada um desses elementos aqui ao longo dessa viga, a gente consegue compreender melhor a importância de se obter essas tensões principais, certo? Então, repare que aqui, para uma viga biapoiada com a carga distribuída, nós temos representado aqui os nossos diagramas de esforço cortante, né? Então aqui a gente tem esforço cortante negativo, o esforço cortante é representado por essa linhazinha verde, né? E os esforços de momento fletor é representado por essa linha vermelha aqui, né? Certo? Beleza? Então esse é o comportamento da nossa viga quando essa viga ela está submetida a uma carga distribuída. Agora vamos analisar o que é que acontece com cada um desses elementos aqui, seguindo essa orientação, certo? Cada um desses elementos, a gente vai ter esforços diferentes atuando em cada uma dessas posições aqui. Dependendo do ponto de cada um desses elementos, nós vamos ter esforços atuando nesses elementos distintos em cada um desses pontos aqui, certo? Por exemplo, nos apoios, o que é que acontece nos apoios, pessoal? O que é que acontece nos apoios? Nos apoios, nós vamos ter os esforços cortantes máximos, certo? Esforços cortantes máximos. Então, significa dizer que nos apoios nós não vamos ter esforço de tensão normal para elemento a 0 grau. Então, se a gente tiver um elementozinho a 0 grau para elementos com essa orientação de 0 graus, nós não vamos ter esforços de tensão normal aqui nos nossos apoios. Porque aqui nos apoios, os esforços de flexão, que são representados pelo esse diagrama de momento fletor aqui, vão ser igual a zero, certo? Então aqui a gente vai ter tensão de cisalhamento máximo, que é o esforço cortante máximo. Por isso que esses elementos eles não têm esforços nem de tração e nem de compressão. Não tem nenhum esforço normal, a gente vai ter só esforço de cisalhamento. Se a gente pegar o outro extremo, que é exatamente no meio, a gente pegar exatamente no meio da viga, a gente vai ter um momento fletor máximo, né? A gente vai ter um momento fletor máximo, quer dizer, uma flexão máxima, e o esforço cortante vai ser igual a zero. Então, no meio da nossa viga, nós não vamos ter esforços de cisalhamento. Nós vamos ter apenas tensões normais. Na parte superior, a gente vai ter uma tensão normal máxima de compressão. E na parte inferior da viga, a gente vai ter uma tensão normal máxima de tração. Certo? Agora, se a gente analisar elementos intermediários entre o apoio e o meio do vão, nós vamos ter os dois esforços. Certo? Então, para elementos com uma inclinação de 0 graus, entre o apoio e o esforço normal, e o esforço máximo de momento fletor, que é exatamente no meio, nós vamos ter tanto o esforço de cisalhamento quanto o esforço de tensão normal. Então, a gente vai ter tensão normal
e tensão de cisalhamento, certo? Então, nos apoios, apenas tensão de cisalhamento. No meio do vão, a gente vai ter apenas tensão normal. E em qualquer ponto intermediário entre o meio do vão e o apoio, a gente vai ter tanto o esforço normal, tensão normal, quanto o esforço de cisalhamento. Então, a gente vai ter tanto o esforço de tensão normal, quanto o esforço de cisalhamento, certo? Então, é isso que acontece em cada um desses elementozinhos quando a gente tem uma viga biapoiada submetida a uma carga distribuída. Beleza? Agora, pessoal, vamos supor agora que a gente vai analisar esses elementos com um ângulo diferente de zero, certo? Então, esse ângulo aqui ele vai passar a ser diferente de zero, certo? Então, se a gente pegar elementos rotacionados em 45 graus nos apoios, por exemplo, se a gente pegar esse θ aqui, ó, ele é um θ de 45 graus, certo? Ele é um θ de 45 graus. Então, o que é que acontece? Nos apoios, as tensões principais, elas vão estar atuando quando o nosso elemento estiver com uma inclinação de 45 graus, certo? Aqui no meio do vão, as tensões máximas normais, elas vão ser com o θ igual a 0 graus mesmo, certo? E aqui, em qualquer ponto aqui intermediário, essa inclinação para determinar as tensões principais, que são as tensões máximas e mínimas, essa inclinação ela vai mudando, certo? Então, ela vai de 45 graus até 0, certo? Então, ela vai... Então, esses elementozinhos, eles vão ter esse comportamento aqui, com as tensões principais atuando. À medida que você vai mudando essa inclinação, à medida que você vai andando até o centro da nossa viga, essa inclinação ela vai se alterando, certo? Beleza? Então, essas aqui elas são as inclinações em cada um desses pontos aqui, certo? Essas inclinações aqui são as inclinações que a gente consegue obter as nossas tensões principais para cada um desses pontos intermediários entre o apoio e o meio do vão da viga. Beleza? Pessoal, por que eu falei de tudo isso? Pessoal, tudo isso daqui que eu falei até agora é de extrema importância para a gente entender o comportamento de um determinado elemento estrutural e o que realmente causa em nossa estrutura esse tipo de patologia que é tão comum em estruturas de concreto, certo? Que são as fissuras, certo? Então, por que as fissuras elas têm essa orientação aqui, certo? Então, pessoal, essa orientação das fissuras é justificada exatamente devido à orientação dos nossos elementos. Essa orientação aqui é a orientação que vai gerar o que a gente chama de tensões principais, que são as tensões máximas e tensões mínimas. Então, estas tensões principais aqui, em cada um desses pontos dessa viga, é que vão ocasionar a formação dessas fissuras, certo? Então, quando você tem um carregamento muito grande, uma carga distribuída muito excessiva, que vai causar grandes deformações na sua viga, você começa a perceber o aparecimento dessas fissuras exatamente seguindo esses ângulos de inclinação aqui, certo? Que são exatamente os ângulos de inclinação em que nós teremos as tensões principais atuando em cada um desses elementos aqui, certo? Então, não é à toa que a orientação das fissuras seja exatamente essa daqui, certo? Beleza? Certo? Quer dizer, em cada ponto dessa viga, a gente vai ter uma orientação de abertura de fissuras exatamente correspondente à orientação de atuação dessas tensões principais, certo? Beleza, pessoal? Então, aqui no apoio, a gente vai ter uma orientação de 45 graus com tensões de tração
trabalhando nesse sentido e tensões de compressão trabalhando nesse sentido aqui, certo? E à medida que você vai andando aqui na sua viga, essa inclinação ela vai mudando, certo? Então, pessoal, a tendência que você tem aqui, como você tem essas duas faces sendo comprimidas e essas duas faces sendo tracionadas, a tendência realmente é que você tenha uma abertura nesse ponto específico aqui, exatamente seguindo essa orientação desse elemento aqui, certo? Então é exatamente isso daqui que causa a abertura de fissuras em elementos estruturais, certo? Tensões de cisalhamento máximo no plano. De forma análoga ao item anterior, da mesma forma que a gente encontrou aqueles nossos ângulos θP1 e θP2, ângulos de atuação das tensões principais, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para encontrar o ângulo de orientação em que nós vamos ter as tensões de cisalhamento máximos atuando em cada um desses elementos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? No caso da tensão de cisalhamento máximo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a equação da tensão de cisalhamento tal x' y', vai derivar essa equação aqui e igualar a zero, certo? Derivando essa equação e igualando a zero, a gente obtém esses ângulozinhos aqui, θS, né? Que no livro acho que ele chama de θC, né? É porque o S é de shear, né? O S é de shear, que é a mesma coisa de cisalhamento, né? Certo? Por isso que aqui é S. Shear, que é cisalhamento. No livro é θC1 e θC2, certo? θC1 e θC2. Então, pegando essa expressão aqui, derivando ela igual a zero, a gente encontra os ângulos θS1, θS2 ou θC1, θC2, tanto faz, certo? Então, a tangente de 2 vezes θS vai ser igual a menos a tensão normal σx menos a tensão normal σy dividido por 2 vezes a tensão de cisalhamento tal xy. Beleza? E aqui a gente tem os pontos de tensão de cisalhamento máximo, certo? Então, se a gente considerar como sendo positivo aqui para baixo, de acordo com a convenção, né? Aqui vai ser menos, né? E aqui vai ser positivo para a direita, certo? Então, aqui a gente vai ter a nossa tensão de cisalhamento máxima, né? E aqui também tensão de cisalhamento máximo, sendo que aqui é negativo e aqui é positivo, né? Certo? E aqui nós vamos ter os ângulos, né? Então aqui vai ser 2 vezes θS1, né? Em relação a esse ponto aqui, né? E 2 vezes θS2 em relação a essa reta aqui, certo? Então, com isso a gente consegue obter as nossas tensões de cisalhamento máximo. Então, usando qualquer uma das raízes, podemos obter a tensão de cisalhamento máximo no plano. Essa tensão de cisalhamento máximo no plano ela vai ser igual a essa expressão aqui, certo? Então, se a gente substituir o nosso θS na expressão da nossa tensão de cisalhamento, a gente obtém essa tensão de cisalhamento máxima no plano como sendo igual a raiz de σx menos σy sobre 2 elevado ao quadrado mais tal xy elevado ao quadrado, certo? E a tensão normal associada à tensão de cisalhamento máxima no plano, ela vai ser igual à tensão normal média, sigma médio, que é igual a σx mais σy dividido por 2. Certo? Então, pessoal,
essa orientação de tensão de cisalhamento máxima no plano, nesse ponto de tensão de cisalhamento máxima no plano, as tensões normais elas não vão ser iguais a zero, certo? Ao contrário do que ocorre quando a gente encontra as tensões principais, no caso das tensões de cisalhamento máximo, a tensão normal ela não vai ser igual a zero, certo? A tensão normal ela vai ser igual à tensão média, σx mais σy dividido por 2, certo? Beleza? Então, quer dizer, as tensões principais, a gente viu que quando a gente vai encontrar os valores dessas tensões principais, a nossa tensão de cisalhamento para essa orientação de tensão principal, ela vai ser igual a zero. Mas no caso da tensão de cisalhamento máximo, a nossa tensão normal ela não vai ser igual a zero, certo? A nossa tensão normal ela vai ser igual à tensão normal média, certo? Vamos resolver essa questãozinha aqui. Então vamos lá, pessoal. O que é que ele pede aqui nesse nosso exemplinho aqui? Aqui a gente tem um estado plano de tensão em determinado ponto de um elemento, certo? E ele pede para a gente determinar as tensões principais e a tensão de cisalhamento máximo no plano, certo? Então a gente vai simplesmente aplicar aquelas fórmulas que a gente acabou de ver, certo? Então aqui a gente tem que a nossa tensão normal na direção x, que é o σx, vale menos 80 MPa, que é compressão negativo. A nossa tensão normal na direção y, σy vai ser igual a 50 MPa, né, que é tração. E a nossa tensão de cisalhamento tal xy vai ser igual a menos 25 MPa. A gente viu que, de acordo com a convenção de sinal, se a gente tiver um esforço aqui de cisalhamento para cima, a tensão de cisalhamento ela vai ser positiva. Se esse esforço de cisalhamento na face direita do elemento for para baixo, essa tensão de cisalhamento ela vai ser negativa. Então, nesse caso, como está sendo para baixo, a nossa tensão de cisalhamento tal xy vai ser igual a menos 25 MPa. Beleza? Então, a aplicação de fórmula, pessoal. As tensões principais σ1 e 2 vão ser igual a σx mais σy sobre 2, mais ou menos a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, certo? Substituir os valores aqui na nossa expressão, a gente vai chegar a isso daqui, né? Ó, σ1, 2 vai ser igual a menos 15, mais ou menos a raiz de 3.600, certo? Então, o nosso σ1, que é a tensão principal máxima, vai ser igual a 45 MPa, e a nossa tensão principal mínima vai ser igual a menos 75 MPa. Beleza? E a nossa tensão de cisalhamento máximo no plano? A tensão de cisalhamento máximo no plano vai ser igual a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Substituindo os valores aqui nessa expressão, a gente encontra uma tensão de cisalhamento máximo no plano igual a 60 MPa. Beleza? Então, pessoal, bem simples, né? Praticamente substituir os valores nas equações. Vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3, o que é que ele pede aqui? Nesse exemplo 3, que está enumerado como 2 aqui, a gente tem um estado plano de tensão em determinado ponto, nesse elemento aqui. Aí ele já dá aqui o σx igual a 40 MPa, σy igual a 80 MPa e o tal xy igual a 20 MPa. O que é que ele pede aqui? Ele pede para a gente determinar as novas tensões quando esse elemento ele gira 60 graus no sentido horário. 60 graus no sentido horário. Ele pede para a gente determinar as novas tensões, as tensões principais, a tensão de cisalhamento máximo no plano e os ângulos referentes a cada uma dessas tensões calculadas, certo? Então é uma questão bem completa, certo?
Então, nesse exemplo aqui, ele pede para a gente calcular tudo. Tudo que a gente viu até agora, ele pede para a gente calcular nesse exemplo 2 aí, que aqui está como exemplo 3, certo? A gente viu na aula passada que, de acordo com a convenção de sinal, se a gente tem um giro de 60 graus no sentido horário, significa dizer que o nosso θ ele vai ser igual a menos 60 graus, certo? Se o giro fosse no sentido anti-horário, esse θ seria positivo. Como ele é no sentido horário, o θ vai ser menos 60 graus, certo? Então, de posse do nosso σx, σy, tal xy e o ângulo de menos 60, a gente consegue encontrar as novas tensões, certo? Simplesmente substituindo nas fórmulas que a gente viu na aula passada. O nosso σx' ele vai ser igual a σx mais σy sobre 2, mais σx menos σy sobre 2 vezes cosseno de 2θ mais tal xy vezes seno de 2θ. Certo? Então, nós simplesmente substituímos os valores aqui. Ó. Σx é 40 megapascal, σy 80. O nosso ângulo θ é menos 60, vezes 2 dá menos 120. E o nosso tal xy vale 20 megapascal. Substituindo esses valores aqui, a gente vai encontrar o nosso novo σx, né, que é o nosso σx', igual a 52,68 megapascal. E o nosso σy' é a mesma coisa, a aplicação da fórmula. Lembrando que a diferença do σx' para o σy' são apenas esses dois sinais aqui. Ó. Esse sinal aqui é negativo e esse sinal aqui é negativo. Certo? Substituindo novamente os valores aqui, a gente vai ter que o nosso σy' vai ser igual a 67,32 megapascal. Vamos agora para o cálculo do tal x'y'. O nosso tal x'y' ele é igual a menos σx menos σy dividido por 2 vezes o seno de 2θ mais tal xy vezes cosseno de 2θ. Substituindo novamente os valores aqui, né? Σx 40, σy 80 e o nosso ângulozinho θ de menos 60. O nosso tal xy igual a 20, substituindo isso aqui, fazendo os nossos cálculos, a gente chega numa tensão de cisalhamento x'y igual a menos 27,32 megapascal. Beleza? Então, pessoal, girando esse nosso elemento 60 graus no sentido horário, nós temos essas tensões aqui atuando no nosso elemento, certo? Então, a gente tem uma tensão normal x' positiva, né, de tração de 52,68, uma tensão normal de tração positiva na direção y', 67,32, e uma tensão de cisalhamento de menos 27,32. Lembrando que a gente sempre, para definir o sinal dessa tensão de cisalhamento, a gente tem que olhar sempre para a face direita do nosso elemento. Então, quer dizer, o nosso elemento girando 60 graus, a face direita dele vai ser essa daqui. Como a tensão de cisalhamento x' e y' é menos 27,32, essa setinha vai ser para baixo. E as outras setas vão seguir a orientação de acordo com a nossa convenção de sinais, certo? Beleza. Esse, pessoal, é o nosso item A, né? Agora vamos para o item B. O item B ele pediu para a gente calcular as tensões principais. Agora, além das tensões principais, ele quer que a gente calcule os ângulos referentes a essas tensões principais. Então, vamos lá. Aplicação de fórmula novamente, né? Nossa tensão principal, σ12, vai ser igual a σx mais σy sobre 2, mais ou menos raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Substituindo os valores aqui, a gente vai ter um σ1 de 88,28 megapascal e um σ2 de 31,72 megapascal. Beleza? Além das tensões principais, ele pediu aqui no item D o ângulo referente a essas tensões principais. Então, ele quer que a gente calcule os nossos θp1 e θp2, certo? Então, vamos lá. Tangente de 2θp vai ser igual à tensão de cisalhamento xy dividido por σx menos σy dividido por 2.
certo? Peraí, deixa eu só ver isso aqui. Certo. As tensões pronto, certo. Beleza, tudo bem. Ok. Tangente de 2 θp vai ser igual a menos 1. Então, o nosso θp vai ser igual a arco tangente de menos 1 dividido por 2, né? Certo? Beleza. Então, o nosso θp2 vai ser igual a menos 22,5. E o nosso θp1 vai ser igual a θp2 mais 90. θp2 mais 90, θp1 vai ser 67,5. Certo? θp1, θp2, ok, beleza. θp1, θp2, ok, beleza. Certo. Então, pessoal, a orientação do nosso elemento para tensões principais vai ser essa orientação aqui, certo? O nosso θp2 ele é o ângulo entre x e x', e o nosso θp1 é o ângulo entre x e y', certo? O nosso θp1 a gente achou menos 22 pontos, aliás, desculpa. Nosso θp2 vai ser menos 22,5, né? Então, quer dizer, como é no sentido horário, o nosso θp2 ele é negativo, menos 22,5. No sentido anti-horário, θp1 vai ser igual a 67,5 nesse sentido aqui, certo? Ok. Então, com isso, a gente pode identificar aqui as nossas tensões principais. Nossa tensão principal, θ2, 31,72, que é essa daqui, né, ó, ao longo de x', certo? E a nossa tensão principal é σ1, 88,28, que é exatamente ao longo dessa orientação y' aqui, certo? As duas de tração, as duas positivas, beleza? Ok, né? Certo? Então aqui, pessoal, repare no seguinte, ó. Essas tensões principais, né? A tensão principal ao longo desse eixo x' aqui, certo? Ela vai ser a tensão principal σ2, porque esse ângulo aqui entre o x' e o x é o nosso θp2, certo? O nosso σ1 vai ser nesse sentido aqui, porque o ângulo entre o eixo x e o nosso eixo y', ele é o nosso θp1, certo? Por isso que aqui nós vamos ter a nossa tensão principal σ1 e aqui nesse sentido a gente vai ter a nossa tensão principal σ2, beleza? Certo. Beleza. Ok. Agora vamos para a orientação para a tensão de cisalhamento máxima no plano. Tensão de cisalhamento máxima no plano vai ser igual a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Substituindo os valores, a gente encontra a tensão de cisalhamento máxima no plano de 28,28 megapascal. Agora vamos encontrar a orientação para essa tensão de cisalhamento máximo. A orientação para essa tensão de cisalhamento máximo vai ser tangente de 2θc igual a menos σx menos σy sobre 2 dividido por tal xy. Com isso, a gente encontra o nosso θc2 igual a 22,5 e o nosso θc1 vai ser igual ao θc2 mais 90, que vai ser igual a 112,5. Beleza? Novamente aqui, o nosso θc2 é o ângulo entre x e x', né? Aqui no caso, como ele é positivo, é um giro no sentido anti-horário, certo? E o nosso θc1 vai ser igual ao θc2 mais 90 graus, que é 112,5.
que é o ângulo entre y' e x. Beleza? Ok. Então, seguindo essa orientação, encontramos uma tensão de cisalhamento máximo de 28,28. Então, a face direita é essa daqui. Como a tensão de cisalhamento máximo aqui vai ser positiva, a setinha na face direita vai ser para cima. Certo? E as tensões normais? As tensões normais, a gente viu que as tensões normais que atuam num elemento orientado na posição de tensão de cisalhamento máximo no plano, vai ser igual à nossa tensão normal média, certo? A nossa tensão normal média é igual a σx mais σy sobre 2, que vai dar 60 MPa. Então, as nossas tensões normais ao longo de x' e ao longo de y' vão ser iguais a 60 MPa e vão ser positivas de tração, certo? Então, essa orientação aqui é a orientação em que nós vamos ter a máxima tensão de cisalhamento no nosso elemento, certo? E para essa orientação de máxima tensão de cisalhamento, obrigatoriamente a nossa tensão normal vai ser igual à tensão normal média, certo? Então, sempre vai acontecer isso, pessoal, certo? Quando calculamos as tensões principais, a nossa tensão de cisalhamento ela vai ser igual a zero. Esse caso aqui, ó. Quando a gente calcula as tensões principais, a tensão de cisalhamento vai ser igual a zero. E quando a gente calcula a tensão de cisalhamento máxima no plano, as tensões principais vão ser igual à tensão média. Certo? Então, sempre vai acontecer isso. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, né? Vamos fazer mais uma questãozinha. O que é que ele pede aqui nessa questão? Nessa questão aqui, pessoal, o que é que acontece? Nós temos um elementozinho aqui de madeira, um tarugozinho de seção retangular de madeira, e ele está submetido a um esforço de tração de 250 newtons, certo? O que é que ele pede? Ele pede para a gente determinar a tensão normal média que age na direção das fibras e perpendicular às fibras. E aqui ele diz que essas fibras elas estão inclinadas em relação à horizontal com um ângulo de 20 graus, certo? Então nós temos aqui Então o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um corte aqui, né, nesse elementozinho de madeira, eu fiz um corte aqui para poder analisar os esforços que estão atuando ao longo dessas fibras aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor essa força de 250, né, em uma componente perpendicular à fibra e uma componente paralela à fibra, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Como a gente sabe que esse ângulo aqui é de 20 graus, a nossa componente paralela à fibra vai ser igual a 250 vezes cosseno de 20. Certo? 250 vezes cosseno de 20 ou 250 vezes seno de 70, que é a mesma coisa, porque cosseno de 20 é igual a seno de 70. E a nossa componente perpendicular à fibra vai ser igual a 250 vezes cosseno de 70 ou 250 vezes seno de 20, certo? Tanto faz. Beleza? Então a gente tem que calcular essas componentes de força, primeiramente, para depois encontrar as tensões, que é o que ele pede no enunciado. Então ele pede para a gente calcular a tensão normal média, que age na direção das fibras, e a tensão normal que age perpendicular à fibra, certo? Então, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a tensão normal e a tensão de cisalhamento, certo? A tensão perpendicular à fibra é a tensão normal e a tensão paralela à fibra é a tensão de cisalhamento, certo? Então a gente vai pegar simplesmente cada uma dessas componentes aqui e dividir pela área. É só isso. Agora, quanto é que vale essa área aqui? Quanto é que vale essa área aqui, pessoal? Essa medida aqui ele já dá no enunciado, né, que é 25 milímetros, ele já dá aqui no enunciado, mas essa medida aqui a gente não sabe quanto é, a gente tem que calcular, certo? Que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó.
certo? Essa altura aqui a gente sabe que mede 60. Esse ângulo a gente sabe que mede 20, né? Então, para calcular essa hipotenusa, a gente pode dizer que o seno de 20 é igual a 60 dividido por x, certo? Seno de 20 igual a 60 dividido por x, então o nosso x vai ser igual a 60 dividido por seno de 20, certo? Eu já coloquei exatamente aqui, ó, certo? Então a área dessa facezinha aqui vai ser igual a 60 dividido por 120 vezes essa medida aqui, que é 25 milímetros, certo? Então a tensão normal vai ser igual a essa componente de força perpendicular aqui, dividido por essa área. A componente de força perpendicular é 250 vezes cosseno de 70. E a nossa areazinha aqui vai ser igual a 60 dividido por 120, que é exatamente essa medida de x aqui, vezes a outra dimensão, que é 25. Calculando isso aqui, a gente encontra uma tensão normal perpendicular às fibras igual a 19,5 kPa, certo? Lembrando que Newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que megapascal, certo? Então, para transformar de megapascal para quilopascal, eu tenho que dividir por 1000, né? É isso? Para quilopascal, não, multiplico por 1000, né? Para quilopascal, megapascal para quilopascal, eu divido por 1000, né? Porque 1 megapascal são 1000 quilopascais. 1 megapascal são 1000 quilopascal, certo? Então a gente tem que transformar isso daqui. E a tensão de cisalhamento vai ser a mesma coisa. O que vai mudar da tensão normal para a tensão de cisalhamento vai ser essa componente de força. A área é a mesma, né? Ó, 60 sobre 120 vezes 25. E a componente de força aqui nesse caso, em vez de ser 250 igual a 170, é 250 a 170. Com isso, a gente encontra uma tensão de cisalhamento igual a 53,57 megapascal. Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu só fazer essas continhas aqui, só para ver se realmente a unidade está certa. Cosseno de 70 vezes 250 vezes 120 dividido por 25 dividido por 60. 0 megapascal. Tá certo. Megapascal para quilopascal multiplica por 1000, né? Porque 1 megapascal é igual a 1000 quilopascal, né? Então, fazendo essas continhas aqui, no final a gente vai multiplicar isso daqui por 1000 para obter a medida aqui em quilopascal, certo? É isso. Beleza, bora continuar, né? Bora continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre círculo de Moll. Pessoal, o que é o círculo de Moll? Pessoal, o círculo de Moll nada mais é do que uma solução gráfica para o estado plano de tensões, certo? É uma maneira que muitas vezes pode ser mais fácil de usar e de lembrar, certo? Quando você está querendo utilizar essas equações de transformação de tensão para o estado plano de tensões, certo? Então é uma outra maneira de você resolver problemas de transformação de tensão, certo? Esta solução ela nos permite visualizar como as componentes das tensões normais de cisalhamento, sigma x' e tau x' y' varia conforme o plano em que esteja atuando a sua orientação, conforme estejam orientado o seu elemento. As equações de transformação de tensão elas podem ser reescritas da seguinte forma.
O que foi que a gente fez aqui? A gente simplesmente pegou esse termo que estava do lado direito e passou para o lado esquerdo, certo? Então, aí ficamos assim. O nosso sigma x' menos sigma x mais sigma y dividido por 2 igual a sigma x menos sigma y dividido por 2 vezes cosseno de 2θ mais tal xy vezes seno de 2θ. O tal x' y' a gente não mexeu, né? Manteve. Igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 vezes seno de 2θ mais tal xy vezes cosseno de 2θ. O parâmetro θ, ele pode ser eliminado elevando-se ao quadrado cada uma das equações e adicionando-as. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente elevou essa expressão ao quadrado, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, elevou essa expressão do lado esquerdo e do lado direito ao quadrado, e depois somou as duas. Somou esse termo, esses dois termos aqui no caso, né, com esse, e colocou como sendo igual a soma disso daqui mais isso daqui, certo? Então o resultado foi isso daqui, pessoal. Então com isso a gente obteve esse resultado aqui, ó. Sigma x' menos sigma x mais sigma y sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais tal x' y ao quadrado igual a sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Certo? Beleza. Para um problema específico, o nosso sigma x, sigma y e tal xy serão constantes conhecidas. Desse modo, a equação anterior ela pode ser reescrita de uma forma mais compacta, que é essa daqui, certo? Então, o que foi que a gente fez aqui? Essa parte da equação aqui, a gente chamou de tensão normal média, né? Tensão normal média. Essa aqui repetiu, e tudo isso daqui, a gente chamou de R ao quadrado, certo? R ao quadrado igual a tudo isso daqui. Onde a nossa tensão normal média é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, e o nosso R vai ser igual a isso daqui, né? Vai ser igual a sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, a raiz de tudo isso, certo? Então, de posse disso daqui, para traçar o nosso círculo de Mohr, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, entender, é que o eixo x, que é o eixo das abscissas, se refere às nossas tensões normais sigma, certo? E esse eixo ele é positivo para a direita. O nosso eixo das ordenadas, que é o eixo y, ele vai representar as tensões de cisalhamento tal. E de acordo com a nossa convenção de sinal, as nossas tensões de cisalhamento elas vão ser positivas para baixo, certo? Então, para traçar esse círculo aqui, a gente vai utilizar a equação da circunferência. A equação da circunferência é exatamente essa equação aqui, pessoal. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai ser igual ao raio da circunferência ao quadrado. Essa é a equação da circunferência. Então, essa equação aqui, a gente vai comparar com essa daqui, ó, certo? Essa equação, a gente vai comparar com essa daqui, que é exatamente a equação da circunferência. Beleza? Então, a partir desse comparativo aqui, a gente consegue determinar os parâmetros que a gente vai precisar para poder traçar essa circunferência. Primeira coisa que a gente tem que determinar aqui são as coordenadas do centro da circunferência C. As coordenadas do centro da circunferência são A e B. Então, comparando essa equação com essa daqui, o nosso termo A vai ser igual à nossa tensão normal média. E o nosso termo B vai ser igual a zero. Então, o centro da nossa circunferência, ele vai estar, o ponto do centro da circunferência vai estar exatamente em cima do eixo das abscissas sigma, certo? Onde A vai ser igual à nossa tensão normal média e B vai ser igual a zero. Outro ponto que a gente precisa determinar também é esse nosso ponto P, que diz respeito à orientação do nosso elemento. Nesse ponto P, o nosso elemento ele vai ter um valor de coordenada x, sigma x, e um valor de coordenada y, tal xy. Certo? Então, identificados esses dois pontos aqui,
a gente consegue calcular a distância entre esses dois pontos, que é exatamente o valor do raio da nossa circunferência. Esse raio da circunferência, a gente viu que ele é igual a raiz do σx menos σy sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais o tal xy ao quadrado, certo? Então, fixando esse ponto como centro da circunferência e determinando esse ponto P que diz respeito à orientação do nosso elemento, os esforços que estão atuando para essa orientação do elemento, a gente consegue traçar a nossa circunferência, certo? Então, se a gente tiver com um compassozinho, a gente determinar esses dois pontos aqui, determinando o raio, a gente consegue traçar a nossa circunferência. Essa circunferência aqui é o nosso círculo de Mohr. Ela representa o nosso círculo de Mohr. Beleza? Então, reparem que esse ponto C, a coordenada x do ponto C, é a nossa tensão normal média. Esse AVG aqui, pessoal, é average, certo? Average, que é média em inglês, certo? Então, a nossa tensão normal média vai ser o σx mais σy dividido por 2. Beleza? Show de bola, show de bola. Show de bola. E o nosso raio, que é a hipotenusa desse triangulinho aqui, a gente consegue obter utilizando o teorema de Pitágoras, né? A gente sabe que daqui para cá é o nosso tal xy e daqui para cá vai ser igual a σx menos σy sobre 2, certo? Ok, né? Nossa coordenada x aqui do ponto P é o σx e a coordenada y é o tal xy, certo? Beleza? Então, essa medida aqui vai ser simplesmente igual ao σx menos o sigma médio. O σx menos o sigma médio vai ser isso daqui, ó. Σx menos σy sobre 2. Beleza? Então, tá aí o nosso círculo de Mohr. Consideremos agora o eixo x' girado 90 graus. X' girado 90 graus no sentido anti-horário, certo? Então, o nosso σx' ele vai passar a ser igual ao nosso σy, certo? Se eu girar 90 graus aqui, o σx' é igual ao σy. E o nosso tal x' e y', ele vai ser igual a menos tal x', certo? Se inicialmente o nosso tal aqui ele era positivo, quando a gente girar ele aqui, ele vai passar a ser negativo, certo? Se a gente girar 90 graus, o nosso tal vai passar a ser negativo. Então, esses valores, eles são as coordenadas do nosso ponto G do círculo de Mohr do slide seguinte, que é esse círculo de Mohr aqui, certo? Então, se a gente girar o nosso elemento 90 graus, é a mesma coisa que girar o nosso círculo de Mohr 2 vezes 90 graus, que é 180, certo? Então, a linha radial CG ela está a 180 graus no sentido anti-horário da linha de referência CA. A nossa linha de referência é essa CA. Para essa linha, o nosso θ aqui vai ser igual a zero. Um giro de 90 graus no elemento equivale a um giro de 180 nessa nossa linha de referência CA aqui, certo? Então, a rotação de θ no nosso elemento ela equivale a uma rotação de 2 vezes θ no círculo de Mohr, certo? Isso aqui é uma observação importantíssima quando a gente estiver trabalhando com o círculo de Mohr, beleza? Então, a nova orientação ela vai corresponder a essa nova linha de referência CG aqui, certo? Onde o nosso ponto G vai estar localizado nas coordenadas sigma y, né? E menos tal xy. Lembrando que o sinal dos nossos eixos das ordenadas, ele vai ser negativo para cima e positivo para baixo. Cuidado para não confundir isso daqui, certo? Então, para baixo, o tal xy é positivo, para cima ele vai ser negativo, certo? Tem que ter muito cuidado com isso aqui.
Beleza. Ok, né? Então, isso aqui foi só para explicar para vocês que uma rotação θ no elemento é igual a uma rotação 2θ no ciclo de Moore, certo? Somente para explicar isso daí. Uma vez definido o nosso ciclo de Moore, né, ele pode ser utilizado para determinar tudo isso daqui, ó, certo? Ele pode ser utilizado para determinar tudo isso daqui. Então, com o ciclo de Moore desenhado, a gente consegue encontrar, talvez até de uma maneira mais rápida, as nossas tensões principais, sigma 1 e 2, a nossa tensão de cisalhamento máxima no plano, tal máxima no plano, a nossa tensão normal média, sigma média, associada a essa tensão de cisalhamento máxima no plano, e as tensões em qualquer plano arbitrário, certo? Então, com o ciclo de Moore desenhado, a gente consegue determinar as tensões para qualquer orientação do nosso elemento. Beleza? Aí aqui a gente tem um exemplinho, né? Aqui a gente tem um exemplinho. Deixa eu riscar um pouquinho aqui. Certo, pessoal? Então, ó, reparem no seguinte. Aqui a gente tem o nosso elemento orientado a 0 graus. Nosso elemento orientado a 0 graus, certo? Esse nosso ponto A, vocês lembram que ele está localizado nas coordenadas sigma x e tal xy, né? O nosso ponto Z, ele está localizado nas coordenadas sigma médio. Deixa eu corrigir isso aqui, né? Sigma médio e 0, certo? E esses pontos aqui, ó, o ponto B de bola e o ponto D de dado, eles representam os pontos das tensões principais. Por que são os pontos das tensões principais? Porque nesses dois pontos aqui nós vamos ter as tensões normais máximas e mínimas e tensão de cisalhamento 0. Então, nesse ponto B, a gente vai ter a nossa tensão principal máxima, que é o nosso sigma 1, tensão de cisalhamento 0, no D, tensão principal mínima, sigma 2, tensão de cisalhamento 0, certo? E nos pontos E e F são os pontos de tensão de cisalhamento máximo. Tensão de cisalhamento máximo. O ponto F, ele vai ter as coordenadas de tensão normal média, tensão normal média e tensão de cisalhamento máximo, aqui no caso negativo, menos tensão de cisalhamento máximo no plano. E o ponto E vai ter a coordenada x igual, né? Coordenada x vai ser igual, tensão normal média. E a coordenada y vai ser positivo, tensão de cisalhamento máxima no plano. No plano. Esse é o nosso ponto E. Beleza? Beleza, né? Certo. Esse ponto P aqui, pessoal, ele foi identificado aqui só para a gente encontrar os valores de tensões para uma orientação qualquer
de giro de 2θ, certo? Uma orientação qualquer de giro de 2θ. Lembrando que esse giro aqui de 2θ, ele equivale a um giro de θ do elemento. Giro de θ do elemento. Então, um giro de θ do elemento, aqui no caso, no sentido anti-horário. Então, é positivo mesmo. Então, o giro de θ no elemento, ele corresponde a um giro de 2θ aqui no nosso círculo de mol, certo? O que mais? Tem outro detalhe importante aqui. Ó, esse ângulo aqui, ó, 2θp1, é o ângulo de tensão principal máxima. O ângulo de tensão principal mínimo vai ser qual? Vai ser esse daqui, ó. Esse é o ângulo de tensão principal mínimo. 2θp2. Esse ângulo é o ângulo de tensão de cisalhamento máximo, né? Que é o nosso 2θS1. Esse ângulo aqui, ó. Rapaz, eu podia ter botado outra cor, né? Peraí. Não volta, não, que merda. Como é que volta? Não pode falar palavrão. Como é que volta isso aqui, hein? Não consigo voltar. Deixa a mesma cor mesmo, certo? Não consigo voltar, já era. Aqui é o nosso ângulo 2θS2. Certo? Beleza, né? Então, reparem no detalhe aqui, ó. A orientação das tensões principais no elemento, a gente vai obter a partir de uma rotação de θp1. O ângulo aqui de 2θp1, quando a gente vai representar aqui ó, na orientação do elemento, o ângulo ele vai ser θp1, certo? Reparem isso daqui. Sentido anti-horário positivo, certo? E o nosso ângulo aqui, ó, o ângulo do eixo X com relação ao eixo Y', esse aqui é o eixo Y', certo, pessoal? Esse aqui é o eixo Y', certo? Então, X com X' é o θp1. X com Y' é o θp2, que é θp1 mais 90, certo? Que aqui no círculo de mol vai ser igual a 2θp1 mais 180. Então, reparem aqui, ó, o 2θp2 ele vai ser igual a 2θp1, que é esse ângulo aqui, ó, mais 180 graus, ó, certo? E para orientação de tensão de cisalhamento máximo acontece a mesma coisa. Esse sigma average aqui é o sigma médio, certo? Sigma average é o sigma médio. Ok. Então aqui acontece a mesma coisa, ó. A nossa orientação do x em relação ao x' é o θS1, que equivale a 2θS1 no círculo de mol, certo? E da mesma forma que acontece aqui na orientação para as tensões principais, a orientação para a tensão de cisalhamento máximo, o nosso 2θS2 ele vai ser igual a 2θS1 mais 180 graus. 180 graus. Certo? Então, podem reparar aqui no desenho, ó. O nosso 2θS2, que é esse ângulozão aqui, ó, ele é igual a 2θS1 mais quanto? Mais 180.
certo? Claro como o dia, né? Beleza. E aqui é no caso da orientação qualquer, né? Aqui é a orientação qualquer, certo? A orientação de 2θ aqui equivale a um giro no elemento de θ, certo? Então, sempre os ângulos de giro dos elementos vão ser a metade do ângulo de giro no círculo de Mohr, certo? E as coordenadas desse meu ponto P aqui vão ser sigma x' tal x' y'. Beleza? Show de bola, né, galera? Show de bola, show de bola. Certo? Então é assim que a gente consegue calcular qualquer coisa, utilizando o círculo de Mohr. Beleza? É isso, né? Agora, exercícios. 9 horas, eu não sei se eu começo com exercício, eu deixo para a próxima aula. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. Já estamos 9 horas. Deixa eu ver quanto tempo já está aqui de aula. 1 hora e 11 minutos. Pessoal, vou fazer o seguinte. Como a gente acabou se estendendo muito aqui no tempo, né? Já estamos com 1 hora e 11 minutos. Eu vou deixar os exercícios para a próxima aula, certo? Beleza? Então, na próxima aula, a gente resolve esses exercícios aqui e entra no último conteúdo do capítulo de transformação de tensão, certo? Então, eu vou parar por aqui, vocês deem uma estudada aí nesse conteúdo. Vou disponibilizar os slides para vocês, beleza? Então, é isso. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado claro para vocês todo esse conteúdo, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.